Minha irmã, Jen, se casou logo depois da faculdade e teve 5 filhos com o marido, Chris, nos próximos 8 anos. Ele preferia que ela ficasse em casa com as crianças. Ela queria trabalhar, mas aceitou que a vida a levou em uma direção diferente. Ela cuidava da casa e das crianças, enquanto ele trabalhava longas horas para confortavelmente sustentar a família. O empregador de Chris realizava um evento de traje de gala anualmente até 2020. Chris sempre comparecia sozinho, insistindo que Jen precisava ficar em casa para cuidar das crianças. O empregador retomou os eventos de traje de gala no ano passado. Minhas sobrinhas e sobrinhos tinham então entre 7 e 16 anos e podiam ficar sozinhos algumas horas, mas Jen me pediu para pegar sua filha em uma atividade e ajudar com o jantar na noite do evento. Sem problema. Jen disse a Chris que havia organizado tudo para as crianças e estava animada para ir ao evento. Chris disse que preferia ir sozinho porque ela tinha ganhado peso e não seria capaz de perdê-lo a tempo de parecer bem em um evento formal, mas poderiam ir no próximo ano se ela tentasse voltar à forma. Minha irmã me ligou chorando para cancelar nossos planos. Ela ficou chocada que Chris não queria ser visto com ela. Não estou envergonhando ninguém por seu peso, mas Chris deve estar beirando a obesidade clínica e culpou o peso extra pelo estresse no trabalho. Enquanto isso, minha irmã estava 6 quilos acima do peso, de acordo com o gráfico do IMC, e ela é uma beleza natural. Chris queria que ela perdesse de 13 a 18 quilos para parecer boa o suficiente em trajes formais. Jen educadamente recusou minha oferta de castrar Chris e pediu que eu não discutisse isso com nossa família. Eu concordei relutantemente, mas sugeri aconselhamento matrimonial porque nada sobre aquilo era aceitável. Jen prometeu a Chris que perderia peso e compareceria ao evento do próximo ano. Ela se esforçou para comer de forma mais saudável e malhava todas as noites depois que as crianças estavam acomodadas. Ela disse que Chris ficou impressionado com sua determinação e amava que ela estivesse seguindo seu conselho. Em nossos encontros familiares, ele estava mais afetuoso com ela e se gabava que ela tinha perdido peso e estava tentando parecer o melhor para ele. Eu mordi minha língua tão forte que senti o gosto de sangue. Cerca de 6 meses depois, na mesma semana em que Jen alcançou sua meta pessoal de perda de peso, ela levou seus filhos para a casa dos nossos pais e silenciosamente pediu o divórcio. Mais tarde, descobri que Chris havia se recusado a sequer discutir sobre aconselhamento matrimonial, repreendia Jen na frente das crianças, acusava-a de ter casos amorosos no pouco tempo que tinha sozinha para fazer tarefas para a família ou cortar o cabelo, e frequentemente brincava em privado e em público que ela estava presa com ele porque ninguém mais queria uma mãe de 5 filhos sem habilidades ou emprego. Aparentemente, a exigência de perda de peso dele foi a gota d'água. Jen agora tem um emprego que ela gosta e passa muito tempo de qualidade com seus filhos. Chris os vê cerca de um fim de semana por mês porque seu trabalho é muito exigente para cuidar das crianças mais novas sozinho com mais frequência. Os 2 mais velhos não vão mais para a casa dele porque dizem que ele os deixa cuidar dos irmãos mais novos. No último final de semana, Jen cumpriu sua promessa inicial para Chris de que ela perderia peso e compareceria ao próximo evento de gala, mas não com ele. Ela foi com um amigo de longa data, que trabalha para a mesma organização que Chris. Ela usava um vestido lindo e parecia deslumbrante. Chris começou a conversar com ela, durante a qual ele colocou o braço ao redor de sua cintura e tentou fisicamente puxá-la para longe de seu acompanhante. Na frente de seus colegas, ela o atualizou sobre as recentes realizações de seus filhos mais velhos, com quem ele não tinha visto ou falado há mais de 2 meses. Ele saiu de forma constrangida pouco depois, supostamente com o rosto vermelho. Acontece que muitas pessoas querem uma mãe de 5 filhos na faixa dos 40 anos, um homem bem-sucedido que foi o antigo namorado de Jen na escola, um bom empregador que valoriza sua capacidade de multitarefa, aprimorada por anos de dedicação à maternidade de crianças ativas, e seus filhos, que geralmente estão felizes por ela ter deixado o pai deles, que é um idiota pomposo. Antes de seguirmos para as próximas histórias, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.
O novo senhorio comprou a casa que eu e meu namorado alugamos e nos instruiu a remover todas as modificações que havíamos feito no quintal, incluindo um lago, fonte, paisagismo, etc. Então, convertemos para o quintal de terra que era quando nos mudamos. Ele nos levou ao tribunal por danificar a propriedade e o juiz decidiu a nosso favor. Tenho 27 anos e moro com meu namorado, de 28 anos. A casa em questão foi o nosso primeiro lugar juntos em que moramos por 5 anos. Era o único lugar que podíamos pagar e não era o mais estético quando nos mudamos. Tem a forma de um container de transporte e não é muito maior do que isso, além de ser cercado por casas de 2 ou mais andares em 3 lados, e no lado restante, há um estacionamento para todas as casas mencionadas, que abre para uma grande estrada. No quintal, havia um galpão pequeno que cabia uma lavadora, secadora presa e era, de outra forma, uma faixa fina de terra do comprimento da casa, cercada pelo galpão e pelas cercas de privacidade das outras casas. Nosso quintal em si não tinha cerca, tínhamos que usar a porta da frente e caminhar ao redor da casa e pelo estacionamento para acessar o galpão-lavanderia, sem porta dos fundos. O proprietário original foi muito receptivo às melhorias que fizemos na casa. Pintamos, reformamos os armários, colocamos azulejos no banheiro, etc. No quintal, construí canteiros elevados, instalei um pequeno lago e uma fonte para pássaros, além de outros paisagismos, tornando-se um oásis inesperado. Tínhamos uma mesa e cadeiras ao ar livre para podermos sentar lá de manhã e compartilhar uma xícara de chá. Como você pode ter entendido, o proprietário original vendeu a casa e nosso contrato de locação foi transferido para o novo proprietário. Já tínhamos planos em andamento para comprar nossa primeira casa juntos, então pretendíamos ficar apenas até o final do contrato e achamos que não afetaria muito. Quase imediatamente, o novo proprietário começou a nos assediar quase diariamente, muitas vezes sobre questões completamente fora do nosso controle, como carros estacionados de lado no estacionamento, carros que eram dos nossos vizinhos e estavam apenas um pouco tortos, certamente não de lado. Uma vez ele apareceu na porta da frente às 20h30 de uma sexta-feira, tínhamos 2 amigos para jogar jogos de tabuleiro e jantar, e ele perguntou: "Vocês vão encerrar a festa em breve, rapazes? Porque as pessoas vão ter a ideia errada, sabe?" Fizemos o nosso melhor para apaziguar o proprietário pelos meses restantes, mas tornou-se extremamente irritante e honestamente me fez sentir como se estivesse sendo constantemente observado. A gota d'água foi quando um técnico veio consertar a máquina de lavar no galpão e o proprietário notou a mesa e as cadeiras no quintal. Recebemos um e-mail naquela noite dizendo, sim, em maiúsculas, para remover todas as modificações do quintal. Nenhum móvel de pátio é permitido. Lembre-se de que isso nem mesmo é visível da estrada, mas tanto faz. Então respondi, apenas para ter certeza, desculpas pelo engano. Para confirmar, você quer que removamos todas as modificações que fizemos pessoalmente no quintal desde a nossa mudança? A resposta? Sim. Remova imediatamente na maior conveniência. Entendido, chefe. Estávamos prestes a entrar no último mês do contrato de locação e nos preparando para nos mudar para nossa nova casa. Eu havia planejado deixar as camas elevadas, as plantas e um lago vazio para trás, é claro, mas decidi que ia transformar o lugar em uma faixa de terra só por despeito. Então foi isso que fiz. Eu recolhi minha fonte para pássaros-bomba, meus peixes, os bulbos de flores e outras plantas, até levei a terra que comprei para as camas elevadas para nossa nova casa. Preenchemos o lago e certificamo-nos de remover toda a grama para que ficasse apenas uma triste faixa de terra novamente. O proprietário ficou extremamente bravo ao encontrar o quintal naquele estado, ele estava ameaçando processar-nos por destruição de propriedade porque arruinamos seu lago. Ele tentou manter nosso depósito de segurança e nos levou a um tribunal de pequenas causas por os danos. No entanto, tínhamos sido diligentes quando nos mudamos e tínhamos fotos do quintal original, além do e-mail nos instruindo a remover todas as modificações do quintal.
Ele tentou dizer que tínhamos causado outros danos à casa, todos os quais eram desgastes regulares após 5 anos de ocupação, o que qualquer senhorio deveria esperar e ser responsável pela manutenção básica, como repintar. Sem mencionar que poderíamos provar que deixamos o lugar melhor do que estava originalmente, com a aprovação do senhorio original na época em que fizemos os projetos. Tenho certeza de que o juiz viu através dele imediatamente. Ele foi bastante rude e continuou interrompendo-a, a qual ela o repreendeu várias vezes. Ou seja, recuperamos nosso depósito de segurança na íntegra, mesmo tendo estragado o quintal. Eu, 31, mulher, tenho passado por altos e baixos com meu marido, 37, homem, nos últimos 3 anos desde que ele me traiu com a filha de seu chefe logo depois que ela completou 18 anos. Nós estávamos lá quando ela completou 18 anos e ela se mudou para cá de Seattle e precisava de amigos, então ela meio que se apegou a nós. Ela começou a dizer que nos via como figuras parentais, e por isso, passava muito tempo conosco. Nós éramos praticamente alcoólatras na época, bebendo, acampando, o que fosse, já que eu estava desempregada por causa da Covid e recebia uma quantia ridícula de dinheiro mensalmente. Naturalmente, decidimos não ser responsáveis, mas sim curtir a vida, e acabamos morando na floresta por cerca de 4 meses em um momento com ela e várias outras pessoas. Mas eu divago. Essa garota começou a dormir com todos os colegas de trabalho do meu marido e eu tinha um pressentimento. Bem, você sabe. Isso continuou por meses depois que eu implorei para que ele parasse de beber e de sair com ela porque ele constantemente sumia com uma das minhas amigas, que obviamente acabou sendo agora amiga dele, e sempre na casa dela, alegando estar muito bêbado para voltar para casa, então ele ficava lá regularmente. Foi a pior época da minha vida. Seu chefe até ofereceu trabalhar comigo informalmente, mas ele arranjou desculpas para não querer trabalhar comigo e descobri que ele até estava trabalhando lado a lado com ela. Incrível! Durante esses tempos, houve muitas brigas que ficaram físicas e sim, eu disse a ele o quanto odiava pelo que ele estava fazendo. Mas na verdade, eu sentia que o amava tanto que implorei para que as coisas dessem certo. Eu não sou do tipo que mexe no telefone ou nas mensagens pessoais de alguém. Isso já me traumatizou no passado e eu simplesmente não faço isso. Mas ele não tinha uma tela de bloqueio no telefone e as prévias das mensagens apareciam. Nós estávamos dormindo na cama uma noite e uma mensagem dela apareceu, exatamente quando eu ia conectar o telefone dele para carregar, dizendo algo totalmente inapropriado. Então, eu fiz o que qualquer mulher faria e abri. Meu Deus! Essas mensagens voltavam meses e meses, dizendo como ele estava terminando as coisas comigo e a queria, mas não estava certo, e as crianças, e assim por diante. Eu li coisas, tirei prints, vasculhei tudo enquanto ele dormia. E eu quero dizer tudo. Então, eu transei com ele com rancor, o acordei, perguntei se ele estava dormindo com ela, obviamente ele mentiu na minha cara. Perguntei o que é isso, então. E mostrei as mensagens. Ele ignorou e tentou voltar a dormir como se nada tivesse acontecido e não fosse grande coisa. Isso começou um ciclo vicioso de separação, brigas, mudanças, etc. Antes dele se mudar pela primeira vez, alguém que estava ficando aqui e gostava de criar drama me mostrou as mensagens diretas dele para ela sobre como ele ia sair com uma drogada qualquer e eu comecei a ferver de raiva. Eu não sei porquê, já que as coisas estavam claramente acabadas, mas ele ainda morava aqui e eu achava que tinha o direito de ficar irritada. Durante o início da Covid, eu tinha cerca de $6.000 que eu queria dedicar a comprar dentaduras para ele. A família dele tem dentes hereditariamente ruins e eles normalmente caem, ou pelo menos a maioria, antes dos 30 anos. Ele tinha alguns dentes podres, então fomos e os puxamos e eu paguei pelas dentaduras para ele. Um ótimo desperdício de dinheiro agora, risos. Ele nunca usou as dentaduras. Mas depois que estávamos nos separando, ele começou a usá-las. Eu acho, para impressionar garotas? Quando descobri sobre essa garota, também descobri que ela era superficial e exigente.
Eu sabia que ele estava contando com as dentaduras para causar uma boa impressão no encontro dele. Então eu as peguei. Eu fui trabalhar e as coloquei no meu armário. Para constar, eu trabalho em uma instalação de munições federal contratada, e é super segura, usando crachás para entrar e sair do portão. Não há números de telefone públicos locais e guardas de segurança patrulham a instalação. Então não havia como ele pegá-las de volta. Quando cheguei ao trabalho, estava rindo sozinha e alguns colegas notaram. Eu tinha estado bem triste por vários meses, sem sorrisos, nada. Então eu contei o que aconteceu e eles me apelidaram de Fada do Dente. Isso aconteceu há 1 ano atrás, e ninguém esqueceu. Ainda me chamam assim. Muitas coisas horríveis aconteceram desde então, e atualmente estamos lutando em um divórcio. A situação ficou realmente feia e eu fiz algumas coisas mesquinhas desde então, mas essa, eu acredito, supera tudo. Eu estive contemplando postar isso há alguns meses. Desculpe por ser tão longo, mas isso tem me consumido nos últimos 3 anos e ainda não acabou. Aliás, este é o meu primeiro post. Obrigado.